revelado, olha só, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Quem é Daniel? Daniel é um homem de oração. Daniel não é do crente que não gosta de orar. Daniel não é do tipo de crente que só vem louvar e depois vai para casa deitar a tarde toda ou a noite toda. Daniel não é o tipo de crente que vai na igreja somente pregar e depois vai para casa descansar no sofá. Daniel não é do tipo de crente que vai na igreja assistir o culto, a pregação, alguém cantando, alguém louvando, alguém adorando e volta para casa, vai jantar e vai deitar. Não! Daniel é alguém que tem compromisso com Deus. E a compromisso com Deus é quem ora, é quem busca dos montes, é quem se preocupa com a sua saúde espiritual, é quem entra numa guerra fria, é quem entra numa batalha, é quem entra numa guerra contra Satanás. Ei, talvez você não entenda, mas a tua família, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, ou talvez você mesmo está numa guerra e você não sabe. É hora de você entender que no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, no meio dessa luta, é tempo de estar em oração. Daniel é homem de oração. E por isso que ele está tendo o entendimento da guerra prolongada. A guerra está prolongada, irmão. A Bíblia dispensa, ela está cheia, pregador, mas a guerra, ela é prolongada. Eu já estou trabalhando, pregador, estou ganhando meu salário, mas a guerra, ela é prolongada. O crente, ele não pode se acomodar. O crente, ele tem que estar vigiando dia, noite, manhã e madrugada em oração. A guerra é prolongada, mas ele teve um entendimento. Glória a Deus. Ei, evangelista Marcelo, eu quero falar. Pode falar. A minha guerra, ela está para lá de fria. A minha guerra, ela está para lá de prolongada. E eu não estou entendendo nada. Vai orar a Deus. Eu estou passando uma luta. Satanás está me afrontando dia, noite, manhã e madrugada. Para ter entendimento de como se sair dessa, basta ser mulher e homem de oração. É só orando a Deus que você terá entendimento de como sair dessa. E aí a guerra começa a surgir, a batalha começa a acontecer, mas Deus começa a palestrar com o profeta, e o profeta, ele tem entendimento do que Deus está falando. Está na hora da igreja entender que uma guerra, ela se vence de joelho. Está na hora da igreja entender que uma guerra, ela se vence marchando. Daniel venceu. E aí a gente precisa entender. Olha só como é que Daniel vence, varou. Uma guerra somente orando. Davi, ele teve as suas batalhas espirituais. Mas para Davi vencer a sua luta, ele teve que matar o urso e ele teve que matar o leão. Deus de glória. Sansão, pela sua desobediência, porque o desobediente, ele só aprende apanhando na vida. O desobediente
obediente, ele só aprende quando a vida lhe maltrata. Aí ele busca Deus em oração. Sansão, para vencer a sua guerra, ele teve que matar o leão. Agora Daniel, Aleluia, para Jesus. vencer a sua luta, ele nem tocou no leão, ele só orou. Meu Deus, Na cova do leão ele nem lutou, não bateu pedra, aleluia, não pegou uma espada, não armou um arco e flecha, não fez nada com o leão. Tem luta na tua vida e você não tem que abrir a tua boca. Tem luta na tua vida e você não tem que bater boca com ninguém. Tem luta na tua vida que você vai ter que vencer debaixo de muita oração. Esquece a guerra, esquece o bate-boca, esquece o disse-me-disse, não discuta com ninguém, apresenta a causa a Deus e ele é o Senhor da resposta. A guerra não é sua. Entenda uma coisa, a guerra não é sua, mas está prolongada, pregador. O negócio está estreito para mim. O negócio não é sua guerra. A guerra é de Deus. Já dizia o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e nunca foi contra o sangue. Ou seja, o que Paulo está dizendo: não discuta com pessoas, não maltrata pessoas, não entra em guerra com pessoas, não entra em guerra que Deus mandou você não entrar. A tua luta, se não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades que rodam na região celeste. A tua luta é contra Satanás e não contra mim. aleluia, Jesus. Meu Deus. Verdade, Deus. Aleluia, meu Deus. Só vai ter entendimento da revelação somente está debaixo de muita Oh, oração. aleluia. Daniel Deus, aleluia. orava. Oh, Senhor da E eu estou falando de Satanás nessa noite. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. A Bíblia vai tratar Satanás como um leão. Ele brama atrás de crente que brinca na igreja. Ele brama atrás de gente que não quer compromisso com Deus. Ele brama atrás de gente que não quer arcar uma aliança com seu filho. Ele brama atrás de gente que fica tentando profetizar, mostrando que é homem de Deus e é mulher de Deus, mas quando olha por dentro ele não tem nada. Vai hora de sofrer a conversão. Vai orar a Deus e pedir para que ele te converta. Essa noite é noite de guerra espirituais. Nós estamos em guerra, irmão. Não é que esse negócio que é só vitória, é só alegria, tá tudo uma bênção. E aí, irmão? E aí, irmão? E as filhas perderam fora? O que a gente temos feito? Ah, eu estou olhando só para mim. Hoje eu vou para festa, hoje eu vou para o shopping, hoje eu vou passear. Jesus! Em João capítulo 5, ele foi convidado para ir para uma festa. E ele subiu para a festa. No meio do caminho, ele vendo que a guerra estava prolongada, cheia de gente precisando da sua ajuda. Enquanto todos subiam para a festa, ele foi até o tanque de Betesda, onde estava cheio de gente desamparada, onde tinha gente sofrendo, onde tinha gente padecendo. E uma vez por ano, o anjo descia naquele lugar, uma vez por ano, para mexer a água, e o primeiro que mergulhasse sarava de qualquer enfermidade. Jesus deixou de ir para a festa. Para de olhar para você e passa a olhar para os outros que precisam.
não é assim não, pecador. Que base bíblica para isso tem? Jó estava em lepra. E ele orava por ele. Ele fazia oração por ele. Ele fazia oração pelos seus amigos. Olha da amargurada de alma, Meu Deus. sofrendo, passando um pedaço, termina, acabando com a sua vida, de que a noite vem de madrugada. Eu tenho filho e você não tem. O teu marido é o meu marido também. O que ele tem te dá e me dá também. A tua cama é minha cama. Ah, meu irmão, termina ouvindo isso. Tudo isso termina fazendo com ela. Ana começou a chorar. Mas a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Você vai ver Você pode zombar de mim agora. Lá vai a serva de Deus, mas amanhã você vai me sorrir. Lá vai o servente de Deus, mas amanhã você vai me ver. Meus irmãos, olha para cá, por favor. Quem afrontou e quem feriu a madre de Ana não foi Satanás, foi quem? Foi Deus. Foi Deus que impediu aquela mulher de ter filho. Deus. Aí qualquer um de nós, nos dias de hoje, sabe o que a gente faz? Eu estou sabendo que é ele que feriu o meu ventre para que eu não possa ter filho. Ele não vai saber disso não. Cansei de te louvar. Você sabe o quanto eu queria dar de mamar. Você sabe o quanto eu queria estar contigo te adorando. Você sabe o quanto eu fiz para subir até lá naquele profeta, lá o sacerdote lá, e te adorando lá. E agora o Senhor fechou minha vaga. Ana tomou uma outra atitude. Ah, foi o Senhor que fechou a minha madre. Agora mesmo que essa luta passou a ser minha. A luta está prolongada. E Ana está subindo, aleluia, ao templo para adorar. A luta está prolongada. Eu estou amargurada, mas eu vou subir para adorar. Eu não tenho filhos, mas eu vou subir para adorar. Eu não tenho ninguém do meu lado, mas eu vou subir para adorar. Está todo mundo falando, mas eu vou subir para adorar. O verdadeiro adorador, ele não se importa quando eu vim adorar. Menina vai ver eu adorar. Menina vai ver o meu cativeiro ser virado. Eu vou adorar em oração. Deus, glória, santo. Veja comigo aí. Verso de número 2. Aleluia. Naqueles dias, eu, Daniel, estive o quê? Deixa eu ver do pastor aqui que está melhor. Naquele dia eu estive o quê? Chorando. A nossa está triste. Mas eu queria essa palavra, chorando. Eu vou ler de novo, eu quero que você preste atenção, por favor. Verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive chorando. Por quantas semanas completas? 3 semanas chorando. Evangelista Mário Sérgio, oi! Por que eu não recebo a minha vitória? Vai chorar nos pés do Senhor? Evangelista Mário Sérgio, por que essa guerra não acaba? Está na hora de você deixar a tua maquiagem de lado, o teu belo terno de lado, o teu belo sapato de lado, aleluia! Tudo aquilo que causa conforto e vai derramar lágrimas nos pés dele. Jeremias chorou, se lamentou por Jerusalém. Jesus Cristo, sabendo da situação da enfermidade de Lázaro, ele chorou. E nos dias de nós, por que você não quer chorar nos pés do Senhor?
Não, porque eu estou de salto alto. Eu não posso sair disso aqui. Eu não posso. Se você não pode, cuidado. Que tem uma espada. Ela é flamejante. Ela corta para os dois lados. Tem dois gumes. Quando você passar de um lado, ela corta. Vamos ver se você não vai descer. Mas eu tenho autoridade. Vamos ver se você tem. Mas eu não quero. Vamos ver se você não quer. Na presença dele, é ele que comanda. Tem que descer. Daniel esteve triste, chorando. E olha aqui uma coisa. Deus vai incomodar você a estar chorando por alguém. Quem, evangelista? Você sabe? Você conhece uma família que está quase destruída? Você conhece alguém que está à beira do tráfico aí para morrer? Você conhece alguém que está na Cracolândia? Você conhece alguém que está debaixo de um viaduto? Você conhece alguém que está desesperado por uma porta de emprego e não tem? Meu irmão, igreja verdadeira, ela dobra o joelho até Deus responder. Igreja verdadeira, ela dobra o joelho até Deus responder. Aleluia, Enquanto o Senhor não me responder, eu não paro de chorar por essa família. Enquanto o Senhor não me responder, eu não paro de chorar por causa dessa mulher, deste homem, desta família. Mas a gente não se preocupa mais. Se está tudo bem comigo, está tudo bem. Se eu estou bem, o resto, cada um olha por si. Opa! Todos nós somos aqui corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. Então nós, com uma só união, vamos batalhar essa guerra prolongada juntos. Ninguém sai da roda. Ninguém sai da roda. A gente vamos batalhar junto. Jesus disse para os discípulos: ficar junto em Jerusalém, até que a promessa venha. É junto. E aí, vamos lá. Já perdi o metrô. Verso de número 3. Veja comigo aí, por favor. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com o vento, até que se cumprisse o quê? O triste é ver um monte de crente escorado no treino, comendo x-tudo a noite toda. Chega dentro de casa, faz um prato de pipoca, começa a comer direto. Bota uma Coca-Cola gelada e começa a mastigar. Começa a mexer o queixo para lá e para cá. Não para um segundo e não bota na sua mente, na sua vida o seguinte: eu preciso é jejuar. Eu preciso queimar a minha carne. Eu preciso é buscar mais. Eu preciso parar de ser incrédula. Eu preciso de parar de ser incrédulo. Para de alimentar a tua carne e vai alimentar o teu. Aleluia! Aleluia! Aí alimenta a carne o tempo todo. Aí quando Satanás vem com união, tá fácil de tragar. Não tem Bíblia, não tem nada. Tá perdido, tá perdida. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te fortalecer. Você precisa entender essa guerra prolongada. E o interessante, que o verso 3, Manu, ele está dizendo: manjar desejado não comi. Olha só, manjar desejado, ou seja, Daniel é mão de Deus. Eu tive
tive até o desejo de ir. O desejo até bateu. Mas eu sou um de Deus. Eu sei controlar minha carne. Eu sei controlar os meus desejos. Eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei quem me livrou lá no passado da cova dos leões. Eu sei quem esteve comigo nos momentos de mais dificuldade que eu passei. Então por isso hoje eu controlo a minha carne, porque o meu Redentor, ele vive. Eu tive desejo, mas não caí. Eu tive vontade, mas não fui. Até me chamaram, mas eu não tive lá. Me convidaram e eu rejeitei. Daniel, irmã, Daniel. É Daniel. Aleluia. Veja comigo. Deus, aleluia. Está me terminando. Verso de número 5. E levantei os meus olhos. Irmãos, sinceramente. E levantei os meus olhos. Ele está vivendo uma guerra prolongada. O negócio está difícil. Ele está orando por Jerusalém. Mas ele disse: debaixo dessa guerra toda, eu levantei os meus olhos. Meus irmãos, sinceramente, Andar, eu sei que a gente não somos super-homem nem mulher maravilha. Isso aí eu sem contestar, eu sei disso. Mas pelo amor de Deus, olha a lição que Jó nos dá. Jó em pele e cinza e osso. Aquele homem ainda orava a Deus. Mas tem crente hoje aqui, no século que vivemos, que a gente parte, Senhor, varão, ô paz, eu estou na prova. E aí, varão, como é que tá? Tô indo. Fala, varão! É mistério. Levanta a tua cabeça. Ou então você não sabe quem você está servindo. Ou então você não tem fé. Ou então você ainda tem que levantar a tua mão de novo. Meu Deus, aleluia. se converter. Se converter, irmão. Pelo amor de Deus. Aleluia. E aí? Ele está dizendo, levantei os meus olhos e olhei, olha aí, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos vestidos como fio de ufaz, de ouro fino de ufaz, e o seu corpo era de turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços, e os seus pés como cor de bronze, assacalados, e a voz das suas palavras como a voz de multidão. Agora, veja os 5 comigo, eu vou chegar lá em cima. E levantei os meus olhos, e olhei, e vi. Levantei os meus olhos, e vi. Não foi ninguém que mostrou Daniel, não. Ô, Angelina. Glória a Deus. Não foi ninguém que chamou ele, ó, um negócio resplandecente aí, ó, cuidado, tá assustando a gente, eu lhe vou. Não, foi eu que vi. Porque quando a gente está no propósito de oração, quando a gente está na direção de Deus, quem vai ver vai ser você. Aleluia. Vou repetir. Quando a gente está num propósito com Deus e tem uma vida consagrada em oração, Deus vai mostrar para você. Deus vai falar diretamente com você. É você que vai ver. Meu Deus, aleluia. Vamos descer aí, senão vai acabar. Jesus, Irmão, veja aqui o verso 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. E os homens que estavam comigo não viram. No obstante, caiu sobre eles um grande terror. E fugiram, escondendo-se. Meu Deus, isso aqui é lindo. E só eu, Daniel, vi.
quê? Porque o mistério é contigo. O mistério é contigo. Porque todos que estavam ao redor de Daniel ficaram com temor, mas se esconderam. É assim que está acontecendo. Eu sou bravo pregando. Eu sou bravo aqui louvando. Mas no poder pôr no sumo monte, mas quando o inimigo aparece, aí eu me escondo. Opa! Tem que ser bravo dos dois lados. Eu louvo, mas também estou pronto para uma batalha espiritual. Eu prego, mas estou também pronto para uma luta com os demônios. Tem que estar preparado, irmão. Se prepara, porque Deus quer te usar. E aquele trecho está Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 14 e 15. Nós viemos aqui te expulsar, demônio. Em nome de Jesus. Que Paulo pega. Nós viemos aqui te expulsar, demônio. Em nome de Jesus. Paulo vive. Nós viemos te expulsar, demônio. Em nome de Jesus. Que Paulo está. Nós viemos te expulsar, demônio. Em nome de Jesus. Que Paulo conheceu. Sabe o que os demônios falou? Gente, pelo amor de Deus. Os demônios falam. Peraí. Nós conhecemos a Paulo. E bem sabemos quem é Jesus. Mas quem são vocês? Quem são vocês? A Bíblia vai dizer que saiu todo redelanhado, porque é falta de oração, falta de consagração, falta de responsabilidade, falta de caráter, falta de compromisso com Deus. Aí o diabo vem e ataca, aí se esconde. Compromisso com Deus. Daniel tem compromisso. Daniel tem vida de oração. Daniel tem vida de consagração. Daniel tem uma vida de tete a tete com intimidade. Ele dá uma prioridade a Deus. Qual é a minha prioridade, irmão? A minha prioridade hoje é para amanhã. A minha prioridade é a Bíblia. Isso. Aí chega aqui e quer louvar, quer adorar. Te adorar. Meu Deus do céu. Não faça isso, não. Vai orar mais, vai buscar mais, porque Deus quer revelar para você que você está numa guerra prolongada. Veja comigo aí em nome de Jesus. Eles fugiram. E Deus não vai se revelar para quem fica. Veja comigo o verso 8. Fiquei, pois eu só. E vi esta grande visão. E não ficou em mim, e não ficou forças em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Irmãos, Daniel está falando que não ficou nenhuma força nele. Depois que essa guerra veio, que todo mundo me atacou, que todo mundo tacou pedra, todo mundo veio contra mim. E eu lutando, eu batalhando em oração, transmudou-se em minha formosura e não ficou força nenhuma em mim. Sabe o que Daniel está falando? Eu tive uma batalha contra os demônios. Eu tive guerra contra aqueles que vieram contra mim. E vou dizer uma coisa: batalhas espirituais roubam nossas forças. A gente sente. A gente sente que ele vai. Meu Deus. Uma batalha espiritual rouba nossas forças. Quem nunca viu uma mãe por aí, você conhece uma mãe que está lutando em oração pela salvação do seu filho. Aí no Acari tem as mães que oram de Acari. São não sei quantas mães de joelho.
Aquilo ali é como uma mãe sangrar todo dia. Isso é lutar. Isso é se entregar para Deus, irmãos. É batalha espiritual. Aleluia! E a gente vê a mãe perder a força, as energias, mas nunca desfalecer dizendo: eu vou parar. Para. Glória a Deus. Porque ela encontra força em Deus. Aleluia. Ela sabe quem está fortalecendo ela, quem está capacitando ela, que dela mesma ela já tinha morrido. É disso que eu estou falando. A igreja precisa de homens e de mulheres que venham se entregar verdadeiramente aos pés do Senhor. Vamos lá. Veja comigo aí o verso 10. Eis que uma mão, olha só, eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Sabe o que ele está falando aqui? Roubaram minhas forças todas e ele caiu de joelho e com as palmas da mão no chão e estava sem força nenhuma, mas uma mão apareceu. Para quem ora, isso é para quem ora. Jesus ele falou o seguinte, Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, ora ao Pai em segredo, e em segredo ele te recompensará. E ele agora cai. De tanto orar, 21 dias, ele cai. Sendo que Deus está vendo dos altos céus o seu esforço, a sua vontade de vencer, a sua vontade de ver Deus agir. Aí uma mão aparece. Eu acho que foi aquela mesma mão que apareceu no filho de Nabucodonosor escrevendo na parede. E sacode ele. Sabe o que Deus está falando? Pode deixar. Se você cair, eu vou te sacudir para que você não venha adormecer nem morrer. Deus não nos abandona. Uma mão vai aparecer, vai te sacudir, vai te alertar e vai te dizer: eu ainda estou contigo. Todos te desampararam, mas eu estou. Acorda, rapaz, eu estou contigo. Mas cadê? Todos fugiram, mas a minha boa mão está contigo. Glória. Deixa eu terminando. O Edson vai pagar o Uber ali, né? Vamos lá. Verso de número 11. E me disse, Daniel, homem muito que? É o que é? Desejado. Aí isso aqui que eu entendo aqui, valor. Esse negócio aqui. Isso aqui. O anjo que está dizendo aqui, Daniel muito desejado. Está dizendo o seguinte: teu nome aqui, a boa mãe deve ter falado assim, ó, Daniel, teu nome é falado lá no céu, ó, meu Deus. Aleluia. Gente falando de você lá. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Tu está orando aí, tem um monte de anjos lá falando de você. Tu é desejado lá no céu. O teu nome está sendo falado lá em cima, Daniel. Aleluia. Tem base bíblica para isso, pastor? Falar que está falando do nome lá? É Jó. Deus não falou de Jó? Vai lá, no servo Jó está lá. Daniel foi a mesma coisa. Teu nome está sendo mencionado no céu agora, igreja. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para a tua vida agora. Eu não sei como está a tua história. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está o teu relacionamento. Eu não sei qual a guerra que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite para você. O teu nome hoje, por você chegar nessa vigília, ele está sendo
direcionado por Deus lá do céu. O teu nome está sendo direcionado do céu. Creia você somente. Oh, aleluia, Jesus. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Veja comigo o verso 11, disse Daniel, homem desejado. Está dentro das minhas palavras que vou te dizer: levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo, essas palavras, ele estava tremendo. Duas coisas acontecem aqui nesse pedaço. Daniel, o anjo pede para ele ficar de pé. Fica de pé. E às vezes Deus quer falar conosco. Prostrado não vai receber problema. Meu Deus, amor. Vai se prostrado não vai receber. Aleluia. Sem pelo menos tem que mostrar um esforço. E manda ele ficar de pé. Por quê? Porque Deus quer falar contigo de pé. Aleluia. Ezequiel, põe-te de pé. E eu? Agora aqui hoje foi, meu Deus do céu. Aleluia. Jeremias, levanta-te e desce a casa do olheiro. Deus quer falar com quem, pelo menos, ainda está capengando de pé. Prostrado. Vou até enviar um anjo. Mas o mistério contigo era eu e você. Para não dizer que eu sou tão ruim, vou enviar um anjo para você. Vai lá no tanque de Betesda que o anjo está mexendo a água lá. Mas se você ficar de pé, eu falarei contigo pessoalmente. Caído, eu vou até enviar um anjo para te ajudar. Deus é bom. Deixa eu fechar aqui. Eu estive pregando esses dias todinho. O Edson esteve comigo, meu Deus do céu. Minha voz foi embora. E amanhã ainda tem que ministrar de manhã e de noite. Amanhã o mistério está contigo. Deixa eu fechar aqui rapidamente. Isso. Deixa eu fechar por aqui, estou no 16. Que teria ainda o 12, 13, 14, mas eu vou fechar no 16. E este que ama como semelhança do Filho do Homem, me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei e disse: aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Por que a força saiu? Primeira coisa aqui, no 16, é que alguém tocou na boca dele. E quando toca na boca dele, ele é transformado. E hoje eu quero que você entenda que a sua boca, o anjo já tocou nela hoje. Hoje o anjo tocou na tua boca. E quando você chegar diante do teu problema, é a hora de você abrir a boca e profetizar sobre em cima da tua dificuldade, e profetizar em cima do teu problema, e profetizar em cima dessa tempestade, porque o anjo já tocou na tua boca. Aí o outro detalhe, ele vai dizer assim: meu filho, o que sobre mim vieram muitas dores, não ficou força alguma em mim. Por que a força sai? Porque se deixar força na gente, é a gente que quer resolver. Eu tenho que resolver o braço. Glória a Deus. Eu tenho força também. Tira a força dele. Quem vai resolver isso sou eu, Deus está falando. Aleluia. Não restou força porque eu tirei, porque é isso aí, mano. Vou arregaçar minhas mangas aqui, vamos ver se eu não resolvo isso agora. Aí Deus vem e fala assim: ah, é? Tira a força dele, tira a força dele. Agora você vai para a oração e aí vamos ver quem resolve isso. E aí,
Eu tinha que falar aqui algo, meu Deus. Olha o 12 comigo, rapidamente, o 12. Duas coisas. Então me disse, não temos, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e compreendeste e humilhaste perante ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas. Aleluia! Deus, aleluia! Vou fechar no 20 mesmo, peraí. O anjo veio por causa das palavras de Daniel. Eu te faço uma pergunta. Uma mulher de palavra. Deus é eterno. Te faço uma pergunta, tu é homem de palavra? Porque Deus só manda vir para quem é de palavra. Aleluia! Fica se cumprimentando na igreja, não botar lá na vigília e não vem. Não, pastor, quando eu domingo eu vou na noite, aí tu vai. Ah, não, mais tarde eu passo na tua casa, mas a gente ora junto e não ora. Ah, mas eu vou ler a Bíblia hoje e não lê. Tu não tem palavra, irmão. Deus, ele só vem para quem tem palavra. Aleluia! Ele vem para quem honra a sua palavra. Então hoje, aprenda a honrar com aquilo que você se compromete. E agora eu fecho de verdade. O verso 20 vai dizer assim. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá quem? Eu vou ler de novo para você entender isso aqui. E disse, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. O anjo está falando com ele. Mas saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aleluia! Fica ligado nessa vigília. Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Não dá brecha, Daniel, porque a guerra continua. Não dá brecha. Eu vou sair porque eu tenho que ir lá no céu resolver umas questões com o nosso papai lá. Eu tenho que ir em outros lugares aí também. Mas quando eu subir, cuidado. A guerra ainda vai continuar. Então hoje não cessa de dobrar o teu joelho. Porque a guerra continua. Josafá estava na guerra. Josafá chegou numa guerra. Sabe quantos reis vêm contra ele? 3 reis. E aí Josafá ele faz o quê? Ele teme. A primeira coisa que a gente tem que fazer, irmão, é temer a Deus. Se humilhar, é Ele que vai resolver. E aí Josafá, o que ele faz? Ele desce até o deserto de Tecoa. Descendo no deserto de Tecoa, Deus fala. E eu te faço uma pergunta nessa madrugada. Tu está disposto ou disposta a descer no deserto para Deus falar? Porque foi lá no deserto que Deus falou com Josafá. E aí ele venceu a guerra. Mas desce primeiro, porque Deus dá a vitória depois. Deus dá a vitória depois. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos nessa noite, por essa palavra, por essas oportunidades que nós tivemos nessa noite. Eu estou saindo daqui levando tudo que os irmãos profetizaram nessa noite, nesse lugar. E eu quero profetizar rios de bênção na tua vida. Sai daqui hoje entendendo que você tem que orar mais, tem que buscar mais, tem que jejuar mais. Nós estamos numa guerra. Satanás não está satisfeito comigo e nem com você, com a minha casa, com a minha família, com a tua família, com os meus filhos, com os teus filhos. E nós precisamos orar. E eu quero louvar a Deus, pastor, pela sua vida, porque essa vigília foi uma madrugada com Deus. Só vou te
levante a mão no teu coração e eu vou orar rápido. Deus, tome nas tuas mãos teus filhos, Pai, que estiveram neste lugar, te adorando, bendizendo ao teu nome. Abençoe, meu Pai, aqueles que vêm de longe e aqueles que vêm de perto. E que nós possamos ficar com essa palavra, meu Deus, que impactou o nosso coração. Tome nas tuas mãos, Pai, este ministério. Tome nas tuas mãos, obreiros, obreiras. Tome nas tuas mãos, Pai, o anjo da igreja, junto com a sua família. Os abençoe, Pai. Eu te peço que o Senhor continue trazendo hortas de madrugada como essa, para que Satanás, ele venha a ser envergonhado. E que tudo que acontecer, Pai, dentro deste tempo, venha a acontecer para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós choramos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Aplauda mais forte, irmão, do Senhor.